Olha só, tem uma propaganda do Médicos Sem Fronteira que eu acho fantástico. Se não for o Médicos Sem Fronteira, é uma instituição desse porte. Então, se não foi, vale, porque eu acho que os caras fazem um trabalho fantástico. E que é mais ou menos assim, eles mostram atrocidades, né, de guerras, né, feita da capacidade que o homem tem de impor sofrimento ao homem. E logo depois eles mostram um atendimento que é feito. Então, se é verdade que o homem consegue impor sofrimento ao homem, é verdade que o homem pode ajudar o homem. Então, tem o outro, tem a outra opção. Então, assim, nesse momento, nessas situações que muitas vezes são pesadas, nessa questão, Gaio, que a subjetividade realmente ela pode dar a passagem ao ato. Então, uma situação muito delicada. O que a gente pode colocar, o que a gente pode falar como forma de acolher, como forma de mitigar um pouco esse sofrimento e muitas vezes o que fazer nessa hora, porque é nós que temos que lidar com esse sofrimento. Então, acho que é importante a gente deixar uma mensagem, aí passo para ti, mas e depois a Rua. Eu só consigo pensar numa coisa, né? Que é eu acredito naquela pessoa. Eu acredito nela, no sofrimento dela, e eu acredito que ela tem condições de sair disso, de encontrar um caminho para a vida. Esse, para mim, sempre é o ponto de partida. É quase que uma empatia altruísta. Se eu, enquanto profissional, não estiver inteira desta forma, eu não eu, meu ponto de vista, não conseguirei ouvi-la, não conseguirei nem pensar de que maneira eu posso encaminhar de maneira efetiva alguma porta para que aquela pessoa consiga se dispor, achar que tem força suficiente para olhar primeiro pela fechadura e chegar na fechadura. Então, se eu não estou desta forma, entregue àquela situação, entregue nesse sentido, né? Não é misturada. Entregue aquela situação, aquela pessoa com integridade e uma ética que eu não consigo nem colocar em palavras, eu não tenho como pensar, falar, acolher ou pensar em ações. Mas uma certamente eu, independente da minha confusão de propor qualquer coisa, né, é puxar a pessoa, é puxar aí sim, de maneira, se for necessário, de maneira autoritária, no sentido de dizer: maneira firme, eu acho, vem né? cá, eu não gosto te de deixarei. coercitivo, eu acho que coerção, às vezes, é um meio termo que justifica uma intervenção, né? Eu acho que não chega a ser um autoritarismo, né? Não falo nem em coerção, eu falo mesmo na questão objetiva de pegar pela mão e dizer: não vou deixar. Para tu conseguir, tu vai ter que lutar ou me levar junto, sabe? Então é isso, assim, né? O que vier daí depois, aí é muito singular, é muito específico, né? Pode ser individual ou envolver outros conjuntos aí. Eu queria deixar dito isso, né? Muito obrigada por estar aqui e pela conversa. Tu sabe, Alexandre, que eu me lembrei muito de um cara que eu gosto muito. E não é por acaso que ele está aqui do meu ladinho, esse livro, tá? Se chama Boris Cyrulnik. Ele é ele é um psicanalista, ele é psiquiatra, neuropsiquiatra, enfim. Mas ele fala de uma questão que eu acho fundamental. O nome do livro se chama Autobiografia de um Espantalho. E ele fala sobre histórias de resiliência. É justamente isso. Ele estuda processos traumáticos, assim, grandes desastres, grandes situações. Eu estou com, acho que eu estou com eco aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho o meu volume para ver se é esse o problema. Então, ele traz a importância do que a gente pode falar, que é uma escuta, mas ele fala mais do que isso. Ele fala que, assim como a cultura produz traumas, doenças,
sofrimento, a cultura também pode produzir a resiliência, né? Então, ele diz que tem culturas que se organizam justamente para salvar as pessoas que estão vivendo um processo traumático. E esse processo de salvamento, né, é coletivo também. Né? Então, ele fala de um jeito muito bonito de várias situações, onde, por exemplo, na cultura africana, né, que tem uma história que é de falar sobre os traumas. Que no momento que a pessoa fala do trauma, tem uma noite que se reúne para falar das coisas que são difíceis, das coisas que passaram durante o dia. Então, assim, isso é maravilhoso. A própria cultura pode produzir a salvação, pode produzir a resiliência. Então, eu acho que é por aí, assim, também. É dar espaço coletivo para as pessoas falarem, serem escutadas e produzirem uma subjetividade que é coletiva, assim, não é individual. Pegando o gancho, eu acho que todos nós apostamos na palavra, né? Lacan diz que não existe nada mais eficaz do ser humano, de uma certa maneira é isso que ele diz, né, do que o suicídio, porque a passagem ao ato no suicídio ela é irreversível. É irreversível por quê? Porque a vida se vai e com ela a falência total do simbólico. Mas a nossa aposta é que se a vida não está sorrindo, que ela possa ter uma chance de repensar essa pessoa em sofrimento tamanho, o que a faz sofrer, que ela possa falar sobre isso e a gente prestar desejo, né? Nós não vamos ficar com cara de paisagem diante de uma situação dessa. A gente vai emprestar a pulsão de vida, com a escuta, com a empatia, acolher. Por isso que aquilo que tu colocaste, né, Rô, é muito importante. Não adianta tu chegar e dizer, tu tem que ser forte, tu tem que encarar a vida. Naquele momento, a pessoa tem que ser escutada na sua dor de existir. E no caso da melancolia, essa dor é muito maior do que a dor de uma simples depressão. Então, a gente saber identificar qual é o nível de sofrimento, qual é o nível de depressão, saber diagnosticar no bom sentido, porque diagnóstico ajuda, sim, para caminhamento, para conversar com a família, para ver como é que está a relação com os pares quando é no campo da adolescência, talvez ver se não tem outros pares que vão fomentar a vida e não a pulsão de morte. Então, é uma demanda que exige isso, empatia, escuta, interdisciplinaridade. Essa é a mensagem e é deste lugar que a gente fala e é deste lugar que a gente se propõe a trabalhar, sim. Eu vou ler um trechinho do livro, se vocês me permitem, que é muito bonito, que ele diz assim: diante da perda, da adversidade e do sofrimento que defrontamos um dia ou outro na nossa vida, várias estratégias são possíveis. Podemos nos entregar ao sofrimento e fazer uma carreira de vítima, ou fazer alguma coisa com o sofrimento para transcender. A resiliência não é absolutamente uma história de sucesso. É a história da briga de uma criança empurrada para a morte, que inventa uma estratégia para voltar à vida. Não é o fracasso anunciado desde o começo do filme, é o desenrolar imprevisível, de soluções surpreendentes, muitas vezes.